Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí, vem comigo. Bom galera, vou fazer a parte 2, tá? Do vídeo Como Ser Caminhoneiro no Japão. O seguidor do canal Michel Ferreira das Neves. Um abração, Michel, obrigado por estar se preocupando e tendo dúvida. É isso aí. As dúvidas que eu puder solucionar, tirar, aí eu vou estar sempre passando informações para vocês, se tiver o meu alcance, beleza? Baseado no vídeo que eu fiz, ele sentiu meio que incompleto o vídeo e fez algumas perguntas, né? Por exemplo, tem empresa que contrata sem experiência e sem o requisito do Nihongo. Bom, sem experiência tem algumas empresas que contratam sim, tá? Tem algumas empresas que contratam, porém o Nihongo tem que ter pelo menos o básico de conversação, galera, tá? Sem falar nada de Nihongo, da língua japonesa, eu creio que seja praticamente impossível, tá? Você tem que saber se comunicar pelo menos o básico, tá? Pelo menos para passar na entrevista, certo? Porque na entrevista você vai ter que conversar com o japonês, pelo menos o básico, conseguir entender o básico, tá? Nem tanto falar, porque geralmente acontece muito de você entender mais do que falar. Existem pessoas aí que entendem 80%, mas conseguem falar 40%, certo? Mas tem que existir essa compreensão básica do Nihongo, para você entender o que o chefe está querendo te passar e saber pelo menos falar um hai para ele, o akarimashita. Sim, eu entendi. Beleza? Ele perguntou se essas empresas, se elas dão oportunidade para quem não tem experiência, se elas dão treinamento para quem não tem experiência. Existem empresas que dão treinamento, sim, são pouquíssimas, tá? A maioria prefere alguém já pronto para trabalhar. Isso depende muito da situação, da época. Se for uma época muito sogashi, que fala aqui no Japão, que é muito cheia de serviço, eles vão preferir alguém pronto, capacitado para trabalhar já, do que perder tempo, porque tempo aqui no Japão é dinheiro, né? Perder tempo para ensinar. Aí ó, o caminhão com monkey, que vocês estão falando monkey, né? O guincho em cima do caminhão. Mas o guincho que eu estava citando no outro vídeo, que tem tipo de serviço que vai precisar, aqui no Japão fala que é Yane Crane, né? Aqueles guindaste de teto. Eu já trabalhei num trampo aí que tinha que carregar chapa de ferro, que usava aquele crane, né? Aquele crane para carregar o caminhão, certo? Enfim, eu trabalhei numa empresa, mas eu trabalhei como operador de empilhadeira antes de ingressar na profissão de caminhão. Essa empresa que eu trabalhei como operador de empilhadeira era uma transportadora. Eu trabalhava interno, né? Eu já expliquei isso no outro vídeo. Eles davam treinamento tanto para operador de empilhadeira quanto para motorista de caminhão, tá? Inclusive foi nessa transportadora, creio eu que ele assista meus vídeos também, que eu já vi ele curtindo no Facebook. Eu conheci um amigo meu, o Emerson Sakaue. Um abração pra você aí, Emerson. Tamo junto. Nessa época ele trabalhava já, ele não tava fazendo treinamento, ele já era caminhoneiro dessa transportadora. Eu fiz o treinamento na empilhadeira e fui trabalhar no barracão, né? Onde esse amigo Emerson descarregava o caminhão da transportadora. Certo? Então existe a possibilidade de trabalhar sem experiência e ter o treinamento através da própria empresa, mas é muito difícil, tá? Essa empresa fica em Toyota, certo? Vamos lá. Com relação ao endereço, né? Eu nunca trabalhei em firma de entrega pequena e específica que você precisasse de um endereço, tá? Geralmente os trabalhos de caminhão que eu fiz aqui no Japão já era determinado, né? Eu tive que decorar
trajeto, e depois de decorado esse trajeto, não muda o trajeto. O trajeto é sempre o mesmo, tá? Geralmente, quando você começa a trabalhar numa empresa de transporte, alguém vai te ensinar o serviço. Então você vai ficar, aqui no Japão fala yokonori, você vai ficar de minarai, de aprendiz, tá? Sentado do lado. Isso aí varia muito de pessoa para pessoa, geralmente de uma semana a um mês, tá? Tem pessoas que aprendem o serviço com uma semana e tem pessoas que demoram um mês. Enquanto a pessoa que estiver te ensinando o serviço não der ok lá no escritório, que você está apto tanto para dirigir quanto para operar empilhadeira, ou manque, ou guindaste, né? Enquanto essa pessoa não der ok lá no escritório, você não pode dirigir, trabalhar sozinho. Então você vai ter esse aborrecimento, né? Qual que é a vantagem de trabalhar com caminhão? É a liberdade de você estar sozinho, fazer seus horários, né? Parar na hora que você quer, enfim. Então tem esse aborrecimento, né? Você vai do seu esforço. Você se esforçar, uma semana você está trabalhando sozinho. É bom você levar um caderninho, né? Tal lugar vira para a direita, tal lugar vira para a esquerda, certo? Eu vou parar ali agora para descarregar e carregar. Na volta eu vou estar dando continuidade nesse assunto aí com relação a endereço, certo? Aguenta a mão aí. Bom, então vamos lá. O que vocês chamam de GPS aí, muitas pessoas, né, perguntaram se os caminhões têm GPS. Aqui no Japão a gente tem costume de chamar de nave, né, navegador. Alguns caminhões têm sim, principalmente esses que realmente precisa do endereço, né, que é caminhão que aqui fala freebie, né, que você faz viagem aleatória, você não tem uma viagem fixa igual esse caminhão meu aqui, viagem fixa, né. Então Malemar ele tem um radinho aqui, certo? Essa transportadora que vai passar o caminhão vermelho e branco, ó, tem bastante brasileiro. Eles costumam dar oportunidade para quem não tem experiência. Então, tem alguns caminhões que tem, né, o GPS, o navegador, para você se localizar e achar o endereço. Tem caminhões, principalmente de empresas grandes, que tem o tacógrafo, aqui fala digitaco, né, que é o controlador de velocidade, vai registrar sua velocidade. Bom, enfim, acho que a maioria sabe o que é, né? Registrar sua velocidade, tempo parado, blá blá blá. Você tem que prestar esse relatório toda vez que você volta do serviço, tem que prestar o relatório para a firma, né? Tem empresa que exige, essa que eu trabalhei anterior, que você faça bafômetro todo dia cedo. Você vai, eles dão um canudinho para você particular seu, todo dia você vai usar aquele canudinho, assopra, imprime o resultado do bafômetro e anexa, arquiva na sua pasta lá. Todo dia o chefe vai conferir, né? O pessoal que tem costume de encharcar aí, ó, durante a semana, fica ainda, né, no outro dia cedo, dependendo da quantidade de álcool que você ingerir, tá? Então, tem que tomar cuidado, certo? Bom, conselho, principalmente para quem não fala muito Nihongo, não fala muito japonês, tire a habilitação de empilhadeira, certo? Tente, antes de ir atrás de trampo de caminhão, igual eu fiz dessa forma. Tenta pegar experiência com empilhadeira. Tem vários serviços de empilhadeira para você trabalhar descarregando caminhão, para você trabalhar abastecendo linha de montagem, enfim. Eu já fiz vários tipos de serviço de empilhadeira. Quando eu fui procurar serviço de caminhão,
eu já dominava, eu era bom na empilhadeira. Então, se você já não fala muito bem Nihongo, se você tiver essa vantagem, vai contar muito ponto pra você. A hora que o chefe fala assim, ele não fala muito a língua japonesa, mas é um cara que eu posso confiar a carga pra ele, porque ele sabe transportar essa carga, né? Mesmo que você não tenha muita experiência no caminhão, tá? Você vai adquirindo com o tempo. Quanto mais vezes você dirigir, você vai pegando, ó, a experiência de como fazer uma curva com segurança. Eu tô carregado agora com peça. Não sei quantos milhões de ienes tem na minha caçamba aí, ó. Mas é tudo peça de câmbio de carro da Toyota, da Volvo. Tá? Tem vezes eu ficar 3, já fiquei 4 meses sem ver a cara do meu chefe. Pra você ver a confiança. 4 meses sem ver a cara dele. Você tá entendendo? Tudo depende de você, como vai ser a tranquilidade do seu serviço, né? Eu não sou um funcionário que dor de cabeça. Eu não sou um funcionário que falta, que sofre acidente. Então vai mais uma dica, mais um conselho. Independente de você já estar trampando com caminhão ou não, tenha na sua vida a direção defensiva com o seu carro, com a sua moto. Já pratique a direção defensiva já. Pesquisa no Google aí o que é a direção defensiva. Tem vários vídeos. Tem curso de direção defensiva. Pratique a direção defensiva, né? Eu repito, graças a Deus, modéstia à parte, dirijo bem? Dirijo bem. Graças a Deus, em meus 16 anos de Japão, eu não tenho um registro de acidente. Tanto com o meu carro particular, quanto profissionalmente. Não tenho. Mas é que eu digo, eu tô conversando com a câmera, tô errado. Mas eu tô prestando atenção no trânsito. E com a visão periférica, eu tô olhando tudo. Tá? Então pratique a direção defensiva no seu dia a dia. Tá? Aqui no Japão é complicado, ciclista, pedestre, tem a preferência. Ele perguntou também, o Michel, se é complicado, ele usou a expressão tá osso tirar a CNH aí no Japão, de caminhão. Tá cada vez pior, tá cada vez mais rigoroso, tá? Em função de acidente. Quanto mais acidente existe, mais rigorosos eles ficam lá, entendeu? Então tem muito acidente envolvendo caminhão, muito atropelamento. Ano passado ainda teve um caso de um japonês, né? Caminhoneiro, que atropelou uma criancinha na faixa de pedestre, estudante, criança. Não era farol, tá? Não era semáforo, era uma faixa de pedestre. A criança aqui no Japão, eles têm costume de pisou na faixa, levanta a mão, você tem que parar, velho. A criancinha pisou na faixa, levantou a mão, não quis nem saber se o caminhoneiro viu ou não. Entrou. O caminhoneiro não viu, passou em cima da criança, velho. Tá? Então, aí, ó, estão trabalhando em 2 nesse caminhão azul que tá virando aí, ó. Provavelmente um deles tá prendendo o trampo. Essa firma também contrata brasileiro. Na verdade, foi uma das primeiras a contratar brasileiro aqui no Japão, hein? Aqui em Aichi. A Tozan. Pra quem tá no Japão aí, quem tá em Aichi conhece. Então, galera, complementando, tá? O vídeo aí, apareceu uma nova questão aí, né? Nos comentários perguntaram: mas Yudi, existe brasileiro autônomo trabalhando com caminhão no Japão? Ou brasileiro dono de caminhão no Japão? Vamos lá. Esse meu serviço aqui mesmo, eu sou funcionário, o caminhão não é meu, tá, galera? Digamos que 90% dos brasileiros que trabalham com caminhão no Japão são funcionários, são empregados. Então, mas existe esses 10% aí que são donos do caminhão, certo? Então, esse meu serviço aqui, eu fui convidado depois de um ano de firma a ser autônomo. Ele me propôs, né? Eu, tipo, arrendar o caminhão dele, né? A despesa de manutenção, diesel,
E impostos, vistoria do caminhão seria por minha conta. Claro que o salário seria maior, né? Eu estaria lidando diretamente com a empresa, né? Que eu presto serviço. E enfim, mas aí eu fiz as contas, eu ganharia mais, sim, mas não pagaria a dor de cabeça que eu viria a ter, tá? Então eu optei em ser funcionário. Falei, não, quero ser registrado, pagar meu seguro de saúde, tudo pela sua firma, não pretendo ser autônomo não, certo? O japonês que trabalha no mesmo caminhão comigo aqui, que ele trabalha no turno da noite, ele é autônomo, tá? No mesmo caminhão, 2 pessoas com contrato diferenciado, certo? Isso pode ocorrer também. E existem os donos, né? Os proprietários do caminhão. É impossível comprar um caminhão no Japão? Não, não é impossível, tá? Tem brasileiro aí que é dono de carreta, geralmente, tá? Carreta cegonha, tá? Boa parte dos brasileiros que eu conheço que são proprietários da carreta é carreta cegonha. Eles trabalham basicamente, tá? Tem brasileiro trabalhando com cegonha como funcionário para algumas empresas, mas tem esses brasileiros que são proprietários da carreta, tá? Eu falo isso com certeza, porque teve uma vez que eu trabalhei para um cegonheiro desse, um brasileiro, né? Trabalhei como bico na época da crise de 2008. Ele transportava carros daqui do porto de Nagoya, né? Do leilão do porto de Nagoya para o leilão de Toyama. E ele era contratado por alguns paquistaneses, né? Tem uns paquistão que eles compram um carro no leilão para mandar para o Paquistão, enfim, para fora, né? Eles compram um carro usado no leilão e mandam para o exterior. Então esse brasileiro era contratado dos paquistaneses e na cegonha dele, na carreta dele, cabia 7 carros. Mas às vezes os paquistão comprava caminhãozinho 2, 3 toneladas, 4 toneladas, micro-ônibus, né? E não dá para transportar na cegonha. Então ele me chamava, ele me ligava. Na época, até falo, né? Isso aí já faz quase 10 anos. Ele me pagava 10 mil ienes por essa viagem, ida e volta, né? Livre de despesa, né? Livre de despesa. Ele pagava a comida, enfim. E eu levava o caminhãozinho dirigindo e voltava dentro da cegonha com ele, enfim. Existem esses brasileiros, né? Que compraram carreta e tem esse contrato com os paquistaneses. Existem brasileiros que têm caminhão baú, frigorífico, que trabalham para alguns mercados brasileiros, tá? Eles são donos do caminhão também. Existem brasileiros que têm o próprio caminhãozinho, só que menorzinho, né? O tipo 3/4 do Brasil, aquele 608. O caminhãozinho também baú, montado um mini mercado brasileiro dentro, né? Eles viajam visitando as Coabs, né? Aqui no Japão tem bastante Coab, onde moram bastante brasileiros, para vender os produtos, né, do mercado brasileiro, os produtos alimentícios, né, do Brasil, enfim, tá? Seria mais ou menos um caminhãozinho igual aquele lá da frente, tá virando lá, ó, tá? Aquele ali é 3 toneladas. Então tem brasileiro que tem caminhãozinho assim, certo, galera? Não é difícil, não é impossível. Talvez seja difícil, mas não impossível. Porque para você dar esse passo de comprar um caminhão que não é barato, você tem que ter já o transporte garantido para você pagar essa parcela. Não que você dificilmente vai comprar à vista um caminhão, né? É muito caro. Então vai fazer um financiamento. O mais sensato é você já ter um transporte contratado para esse caminhão, para você pagar a parcela, tá bom? Então é assim que funciona, certo, galera? E vou frisar mais uma vez, no primeiro vídeo lá, quem não assistiu o vídeo 1,
eu vou estar deixando o link na descrição e vou estar deixando o link aqui também, ó, tá? Clica aqui, vai abrir outra página. Você, pelo celular não aparece esses links que eu coloco na tela, né? Então vai na descrição lá e assiste o vídeo 1. Eu vou frisar novamente nesse vídeo. Muita gente perguntando pelo salário, tá? Primeiro lugar, tá? Primeiro lugar, para os interessados em trabalhar no ramo, na área aqui no Japão, com caminhão. Você nunca, principalmente numa entrevista, você já de cara pergunta qual o salário, tá? O japonês leva muito a sério isso, quer dizer, você está preocupado com o salário e não com o serviço em si, tá? Então, é meio constrangedor, meio complicado bater na tecla salário, tá? Mas enfim, para esclarecer aí, quanto ganha um caminhoneiro no Japão? É igual no Brasil, galera. Depende muito do tipo de serviço, do tipo de viagem, entendeu? Varia muito. Vamos dizer que varia aí de 150 mil ienes. Eu já conheci caminhoneiro que ganhava 700 mil ienes por mês. Só que o cara trabalhava 20 horas por dia. Ele dormia só 4. Ele morava no caminhão de segunda a sábado. Entendeu? Brasileiro. Ele tirava 750 mil ienes, se eu não me engano. Tá? Eu vou deixar a conversão aí, ó, 750 mil ienes hoje, mas isso aí foi mais ou menos há uns 10 anos, 8 anos atrás que eu conheci ele. Ele tava nesse ritmo aí de segunda a sábado, trabalhando 20 horas por dia. Não 20 horas batido também, né, galera? Ele tinha os intervalos que ele cochilava no caminhão, enfim, mas o intervalo maior que ele tinha entre um turno e outro era de 4 horas. Exaustivo demais, eu não sei se vale a pena. Não, depende da carga horária, o tipo de serviço, tá certo? Não é ilusão esse negócio. Caminhoneiro ganha bem. Tem torneiro mecânico que ganha bem, soldador que ganha bem. Depende do profissional, depende do tipo de serviço, do tipo de contrato que você tem com a empresa. Eu deixei claro isso no outro vídeo. Então não adianta ficar curioso, querendo especular quanto que eu ganho. Isso eu jamais vou falar. Eu já abri a boca demais aí para falar quanto que eu ganhava na época que eu trabalhava mais horas do que eu trabalho hoje. Mas enfim, salário de caminhoneiro é igual de qualquer outro profissional, tanto no Japão quanto no Brasil. É de acordo com o contrato, o trampo, enfim, é isso aí. Espero definitivamente ter esclarecido a dúvida de vocês aí, tá? Para não ter que estar fazendo uma parte 3 talvez aí. Mas se tiver alguma dúvida ainda, galera, pode comentar, eu faço a parte 3 com o maior prazer. É que para quem já entendeu e está satisfeito com o assunto, fica meio chato ficar repetindo o tema, né, nos vídeos. Então, mas se tiver muita dúvida ainda, eu refaço uma parte 3 desse vídeo, tá? Mas espero ter realmente esclarecido as dúvidas agora dessa vez. Beleza, então? Dedo no like e a gente se vê num próximo vídeo nesse mesmo canal, você no Japão. Um abração para todo mundo. Tchau!